Atos 2. Vamos lá. Era muito necessário falar isso aqui, porque eu quero começar a pregar sobre isso. Eu quero falar mais sobre isso. E eu vou tentar ser sucinto na mensagem aqui, mas precisava colocar isso que está no meu coração para que você ore por isso, para que você fale mais de Jesus, para que você procure oportunidades para ganhar uma alma para Jesus. Vamos lá. Atos 2, 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medas, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província, da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro se levantou com os 11 em alta voz e dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixa eu explicar. Escutem com atenção. Esses homens não são bêbados, são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel, que ele diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todos os povos, seus filhos e filhas profetizarão, jovens terão visões, velhos terão sonhos, servos e servas, derramarei do meu espírito, eles profetizarão e mostrarei maravilhas nos céus. Vou parar por aqui. Bem, o que eu queria dizer aqui, querido, é que de repente, chegando o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Eu creio que por mais que Deus, veja, o de repente de Deus, foi porque eles não sabiam a hora exata, mas a promessa tinha acontecido. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Deus prometeu que o Espírito Santo seria derramado e foi. E precisa ser derramado na sua vida, para que você seja capacitado. E para que, sendo capacitado, você pregue. Você fale de Jesus. Percebe? Esse é o objetivo. Receber poder para testemunhar. Você não recebe poder para nada. Você recebe poder com uma finalidade. E todos estavam unidos. Todos estavam juntos. E é isso que eu quero. É isso que eu penso. Eu oro, eu desejo, eu clamo a Deus. E creio que Deus também quer. Que todos nós de Antioquia estejamos unidos nessa finalidade. Quando o Senhor Jesus fez essa promessa, olha, vocês receberão o Espírito Santo, foi para cerca de 500 pessoas. No fim das contas, 120 só foram batizados. Porque no meio do caminho, ficaram lá umas 300 e lá vai fumaça para trás. Porque muitas pessoas não tiveram perseverança, constância. Nem todo mundo tem perseverança e constância. O Gil falou das metas, as pessoas prometem ir para a academia. E se você vai para a academia, você percebe que no início de janeiro ela fica lotada. Você que está vindo há um tempão na academia, talvez você pense até em desistir de malhar de tão lotado. Espera 15 dias que ela volta ao normal. Infelizmente é assim. Porque não demora 15, 20 dias para as pessoas que prometeram deixarem de fazer. Só que com a capacitação do Espírito Santo, não pela tua força, eu creio que você vai continuar, porque vem do céu o som. Vem do céu o som como de um vento. Não é um movimento para acontecer na nossa força, no nosso empenho, na nossa habilidade,
na nossa capacidade. O poder vem do alto, o som vem do céu. É algo que toma o ambiente, é uma capacitação que te envolve e te enche, e você fica cheio do Espírito Santo. E eu achei incrível que o texto fala que eles vieram de repente, estava predito, mas foi de repente. Um som de um vento muito forte. Não foi um vento, mas foi um som. Essa experiência foi audível. E eu creio que Deus quer que você tenha experiências audíveis com o Espírito Santo, visíveis com o Espírito Santo. Porque eles não só ouviram o som de um vento, mas eles viram línguas como que de fogo. Sabe o que mantém você no caminho? A tua experiência. A experiência que você tem com Deus. Isso é o que te mantém no caminho. Tia Colisa Flávia estava falando do meu pai e da minha mãe lá no quarto, lá na casa, na sala, orando. Eu ouvi muito ele fazer isso e ela fazer isso. No outro apartamento tinha uma sala grande, eles colocavam um tapete grande e tinha uma reunião de oração, em que era reunião de oração de verdade. E 2 horas e meia, o pessoal orando, e vinha gente orando. Mas assim, chegou um momento que eu precisei ter a minha experiência. Porque eu sou filho do pastor Eugênio, mas o filho do pastor Eugênio precisa ter as suas próprias experiências. Você pode ser filho de alguém aqui espiritual, você pode ter um pai espiritual aqui, alguém, né? Esse é o modo de dizer. Você pode ter tido um pai espiritual aqui, mas você vai precisar ter a tua vivência. Eles ouviram um barulho de um som como de um vento. E quando você tem uma experiência com o Espírito Santo de Deus, audível, visível, você não para. Você é cheio do Espírito Santo. E eu creio, e oro, e quero orar ainda mais, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, não cheios de nós mesmos, dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Essa vida que Adão arrumou para a gente é uma desgraça. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Por que ele foi comer aquele negócio? Estava nos planos de Deus. Mas é uma vida difícil. Você acorda cedo, você dorme tarde, você trabalha penosamente. E muitos aqui na força... Aqui não. Aqui que eu digo no Brasil. Na força do próprio braço. Sem a ajuda do Espírito Santo. Mas que não seja assim na minha vida e não seja assim na tua vida, amém? E quando eu estiver lá atendendo e quando você estiver no seu trabalho, o Espírito Santo de Deus dê palavras de sabedoria e capacitação e você seja cheio dele. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo tem algumas marcas. Essa pessoa, ela vive em unidade. Você vê que o povo ouviu o som. O som. Gente, 120 pessoas falando em línguas estranhas, e o texto diz que eles ouviram o som. O som era único. E eu não consigo entender como pessoas partos, medas, elamitas, árabes, cretenses da Mesopotâmia, ouvem 120 pessoas falando em línguas estranhas e consegue ouvir o seu próprio idioma. Tem uma galera tradicional que fala que eles não falaram em línguas, eles falaram noutras línguas. Eu não acredito nisso, porque tem que fazer muita ginástica mental para conceber 120 pessoas falando ao mesmo tempo e 120 pessoas de idioma diferente entendendo tudo claramente das maravilhas de Deus. Fala todo mundo ao mesmo tempo em português para ver se você vai conseguir entender na sua própria língua alguma coisa. Nem todo mundo falando português eu entendo. Percebe? Eles falaram em línguas estranhas. Não era entendido. Era uma linguagem que não era entendida. A Bíblia fala, Paulo fala, aquele que fala em línguas fala a Deus. Fala a Deus. Deus pode conceder interpretação. O que eu estou querendo dizer é que, e Fernando pregou isso, falou aqui sobre a Torre de Babel. A Torre de Babel, as línguas dispersaram, houve confusão. Mas quando o Espírito Santo de Deus te enche, a linguagem, o som é um só. É de unidade.
E eu creio que nós vamos começar a engatinhar ou caminhar nesse novo projeto e mais uma vez a Antioquia vai abraçar. Amém? Amém. A evangelização, o foco na evangelização. A gente precisa disso. Recentemente o diácono Wagner e o diácono Zé Carlos estavam relatando um episódio de oração e eles relataram uma experiência que eles tiveram com Deus. E eu falei, cara, eu louvo a Deus pela vida de vocês, sabe por quê? Porque vocês tiveram a iniciativa, a proatividade de marcar a reunião de oração com os homens. E porque vocês marcaram a reunião de oração, vocês tiveram experiência e vivência com Deus. Só tem experiência para contar quem para investir na vida espiritual. As coisas vão acontecendo e é um mover do alto. Você quer ver um negócio? Eu falei rapidamente da exaustora aqui que a gente queria colocar no valor de 2.500, não é? Nós ganhamos o valor. Agora falta comprar um motor. Agora falta a gente ter o valor para instalar, que é mais uma prata. Mas a gente ganhou R$2.500. Você acredita nisso? Não foi ninguém daqui da igreja, não. Deus está ou não está nesse lugar? Deus tem cuidado ou não tem cuidado da gente? Eu falei, cara, a gente ia ter que fazer muito hambúrguer para pagar 2.500. E o motor, quanto é que é, Magno, mesmo? Que eu não lembro do valor. 1.100. O motor é mais 1.100. Aí tem mais o duto. Eu falei, rapaz, tem que ser pela comunhão mesmo, porque se for pelo valor, a gente nem começa. Mas Deus olha lá de cima e fala, eu vou dar a provisão para vocês baterem papo ali atrás e criarem relacionamento, porque é para o reino. E aí, o Espírito Santo foi capacitando. O Espírito Santo fez, de repente, um som veio do céu. É muito forte. Há uma experiência audível, há uma experiência visível. Isso vai marcando aquelas pessoas. Vai dando certeza. O que foi ministrado na EBD aqui? Olha, eu estou falando isso para vocês, para que vocês ouvindo antes, vejam, e quando vejam, creiam. É por isso que Deus dá experiência, é por isso que Deus dá vivência, para que quando você vê, você passe a crer. Porque olha, só isso aqui, só Deus podia fazer, humanamente impossível. Essas línguas como de fogo na cabeça dessas pessoas, eles falando línguas estranhas, e eu ouvindo tudo perfeitamente das maravilhas de Deus. Só algo poderoso. Mas é óbvio que nesse processo teve gente que zombou, não é? Teve gente que debochou. Esses caras estão bêbados. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma marca de você, se você é cheio do Espírito Santo, pega isso aqui, tá? Eu estava estudando isso, isso veio ao meu coração. Se você está cheio do Espírito Santo, você não vai se importar com o que as pessoas vão pensar, se você erra o português, se você não sabe falar, ou se você não é tão capaz. Porque essas pessoas que foram cheias do Espírito Santo não se preocuparam com aqueles que estavam zombando dele. Então, se você em 2025 continuar a não dar a palavra do PG, a não vir para a palavra de oferta, a não vir para a palavra de abertura, você vai saber e ter a certeza, porque eu estou aqui para te dizer, que você não está cheio do Espírito Santo. Porque se você estiver cheio do Espírito Santo, você não vai se importar com isso. Porque as pessoas zombaram. As pessoas zombaram deles. Você percebe isso? Que se você estiver cheio do Espírito Santo, a vergonha acaba. Meu pai sempre falava isso. Essa expressão, olha, vocês estão bêbados. Alguém cheio do Espírito Santo às vezes passa a ideia de que está bêbado, de que está embriagado, porque faz coisas que normalmente não faria. Fala pra gente na rua de Jesus, que normalmente nunca faria, mas está cheio do Espírito Santo, o coração está pegando fogo, ele está incomodado, é que nem Jeremias, que fala, não vou falar, mas na verdade tem um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, e eu falo, porque eu não estou preocupado com o que os outros vão pensar, eu estou cheio do Espírito Santo. Então pegue isso, toda vez que a vergonha estiver te paralisando, você para e pensa, eu vou dobrar meu joelho, porque eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Na verdade, eu estou cheia de mim mesmo. Cheio de ego,
cheio de complexos de inferioridade. E a gente precisa dar um basta nisso, amém? Amém. Eu sei que isso você não vai fazer, não é você que vai fazer. Não é você que vai fazer por você, é o Espírito Santo de Deus, é o som do alto, é a manifestação de cima, é o derramado do Espírito Santo sobre toda a carne. O que você precisa fazer? Parar um tempo para orar e buscar o Senhor e cultivar relacionamento com Ele, porque o poder e a capacitação vai ser de cima. Você vai falar assim, mas eu não sei falar de Jesus para quem não é crente. Mas eu não sei, eu tenho vergonha. Não é sobre você. É sobre o quanto você se capacita em Deus e o quanto Ele vai te usar. E o texto diz no versículo 4 que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo capacitava. Foram só alguns que ficaram cheios ou foram todos? Diz aí para mim. Todos ou alguns? Todos. Todos ficaram cheios. Então é para todo mundo que está aqui. Se você está aqui, você pode ser cheio do Espírito Santo também? Amém. E o Espírito Santo capacitava cada um deles a falar em línguas estranhas. E o texto diz que o povo ouvia falar na sua própria língua. Percebe? Não era o povo que falava na língua, como alguns tradicionais falam. Alguns tradicionais falam que eles falaram na língua deles. Não, o texto diz que eles ouviram na língua deles. É bem diferente. Aí você fala, como assim é bem diferente? Porque eles falaram em línguas estranhas e Deus interpretou de tal modo que eles ouviram na sua língua. Eles não falavam na língua deles, eles ouviram. Isso é o entendimento da Antioquia, querido. Se você não entende dessa forma, você não é obrigado a falar em línguas estranhas. Até porque a gente entende também que a línguas estranhas é o dom mais comum. Mas você pode ser batizado com o Espírito Santo sem falar em línguas. Já falei isso aqui. Como assim? Paulo diz, falam todos em outras línguas? Têm todos dons de curar? Todos interpretam? Todos profetizam? A resposta é não. Ou seja, pode ser que você não fale em línguas, mas receba um dom de cura. Pode ser que você não fale em línguas, mas profetize. E eu creio que Deus tem levantado alguns aqui. O pastor Mauri constantemente é usado por Deus para trazer palavras de Deus, de revelação. A diaconisa Flávia, tudo que Deus usa a diaconisa Flávia para falar na minha vida é batata. É batata. Deus já usou o Zé aqui para falar. De uma forma diferente, não tem sapateado, não tem reteté, não tem rodopio, mas é certeiro. Olha, eu tive um sonho assim, eu tive uma palavra de Deus assim, eu senti assim, e ponto. Eu já tive experiências de Deus falar com certeza dentro do meu coração, e era Deus mesmo falando. Experiências que me marcaram, certezas, convicções, o Espírito Santo pode falar com você, você acredita nisso? Então peça isso. Deus já falou com o Zé, já falou com o Wagner, já falou com o diaconisa Carla, já falou com o diácono Jobiel, já falou com outras pessoas aqui, eu estou pensando de cabeça agora, mas, querido, você tem noção de que você pode ter experiências com Deus? Você tem noção de que Deus é um Deus vivo? É um Deus real? A Bíblia diz que Ele não é um Deus que está morto, que Ele tem olhos e não vê, que tem ouvidos e não ouve, que tem mãos mas não apalpam. Não, o nosso Deus não é esse. O nosso Deus é um Deus que está perto, é um Deus que inclina a sua mão, é um Deus que inclina os seus ouvidos, Ele estende a sua mão para salvar, para curar, para manifestar o seu poder. E eu quero ver maravilhas e prodígios de Deus aqui nesse lugar. Ele conta com você. Se o Senhor Jesus disse que nós faríamos obras maiores, não espere, pelo amor de Jesus Cristo, que o pastor faça tudo. Que nós, pastores, façam tudo. Porque se Jesus disse, vocês farão obras maiores do que eu, Ele está dizendo, eu conto com cada um aqui. Eu conto com o Magno, eu conto com a Miriam, eu conto com a Ana Paula, eu conto com todo mundo aqui, eu conto com o Atos, eu conto com a Bianca, eu conto com o Alexandre. Deus deu um dom e um talento para cada um aqui para desempenhar. E sabe o que eu percebo, olhando assim a igreja? Que quem mais frequenta, quem mais é atuante, quem mais está presente é aquele que arregaçou a manga.
É aquele que trabalha, é aquele que pega, é aquele que faz, porque aquele que pega e faz não tem tempo para reclamar. Não tem tempo para olhar o que não está bom. Quando não está bom, pega para fazer. Fala de Jesus, limpa alguma coisa, conserta alguma coisa. Sabe, está atento. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos aqui que têm nos visitado, né, com frequência. Está atento quem chega. Os irmãos têm frequentado aqui com uma certa regularidade. E aí eu passo e eu abraço e falo, né? Às vezes não consigo falar todos os domingos, mas veja, com uma vida cheia do Espírito Santo, vai notar e vai falar. Oh, muito bom ter você aqui. Venha mais vezes, porque está cheio do Espírito Santo, tem prazer, se conecta. Não simplesmente entra na porta, senta aqui nessa cadeira, de costas para todo mundo e não faz nada. Não. O Espírito Santo te impulsiona. O Espírito Santo te move. Você fala a mesma língua, o teu coração não está com pendências, não está com resistências, não está com reserva. Quando o nosso coração está com pendência, a gente entra no lugar e a gente não recebe nada, a gente sai do mesmo jeito, a gente vê o errado, a gente critica tudo. Mas eu vi uma coisa numa igreja muito simples, eu não lembro se foi, eu lembro que o lugar era simples, mas eu não lembro se foi numa casa de recuperação. Eu lembro que o pregador falava assim, olha, aqui é tudo muito simples. O som fazia plá, 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 plá. E a irmã tocava no reco-reco e tudo mais. E aquele irmão falou assim, ó, se você estiver ligado com Jesus, Deus vai falar com você. Pode ser o reco-reco que for, pode ser o pastor Davi tocando violão, errando a nota, errando o tom, mas se você estiver ligado, Deus vai falar com você. Porque é no simples. O Espírito Santo atua. Então creio, querido, que Deus quer levantar aqui pessoas que estejam dispostas a ser cheias do Espírito Santo e falar de Jesus. Em unidade. Versículo 5 diz que havia judeus devotos a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Ouvindo-se o som. O som é o som. O som. Ajuntou-se uma multidão perplexa. Sabe o que eu creio? Eu creio que Deus vai, através da nossa unidade, da nossa obediência e da nossa busca, fazer com que o som, único som, chegue e alcance corações lá fora. E essas pessoas fiquem perplexas com o que está ouvindo e saindo da sua boca. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, você vai ver aí no texto que eles ouviram falar das maravilhas de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo fala das maravilhas de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo não fala só da sua vida, só dos seus sonhos, só dos objetivos materiais. Não, 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 não. Quem está cheio do Espírito Santo fala das maravilhas de Deus. Fala do que Deus fez, do que Deus é capaz de fazer, das coisas boas, do bom nome de Deus, da longanimidade, da bondade, de que Deus é tardio em irar-se, que Deus se arrepende do mal que disse que ia fazer, de que Deus é aquele Deus de milagre, o Deus que abre caminho no deserto, o Deus que muda história, o Deus que muda destino, aquele que está cheio do Espírito Santo, fala das maravilhas de Deus. E os outros ficam atônitos, dizendo, esses caras não são galileus? Em outras palavras, esses caras eles não estudaram em faculdade, eles não têm cultura, eles não são letrados, eles não têm capacitação humana, e pode ser que você não tenha, mas não importa, Deus sempre usou galileus. Deus sempre usou pessoas que não tinham a capacitação adequada. A gente tem a mania de querer estar pronto. Quando eu comecei lá atrás no pastorado, não que eu esteja pronto agora, mas como eu comecei lá atrás, eu tinha um monte de coisas para trabalhar na minha vida. Eu não estava pronto. E nem você está. Aí tem gente que, depois de eu pregar mais de 1000 vezes, eu que estou pregando aqui, eu deveria ter pregado mais de 1000 vezes, e mesmo assim, às vezes a gente se embola, né? E se embaralha. Chega alguém e pode falar assim, pastor, mas eu não sei pregar 15, 20 minutos no PG como você. Mas você vai se comparar com alguém que já pregou mais de 1000 vezes? É desleal eu falar assim, poxa, eu não sou como um Luciano Subirá. O cara tem 54 anos.
O cara já jejuou vários dias. O cara tem vivência, tem experiência, tem uma bagagem. Eu vou me comparar com o Luciano Subirá, eu vou me inspirar na vida dele. Mas não se compare com ninguém. Ele é ele, eu sou eu, você é você. E o outro é o outro, e ponto final, e acabou. Faça o que Deus te chamou para fazer. Como a diaconisa Flávia falou hoje de manhã, ela citou uma frase de Paulo: cada um corra segundo e mediante o que alcançou. Eu vou te fazer uma pergunta. Você está correndo mediante o que você alcançou? Você está entregando mediante o que você alcançou? Você está trabalhando e arregaçando as mangas para Deus mediante o que você alcançou? Ou a sua entrega está aquém? Sabe, Deus é o justo juiz, eu não vou medir, avaliar ninguém. Eu só quero que você pense, que o Espírito Santo te ilumine, para que você reflita e pense: acho que eu preciso fazer um pouco mais. Porque Pedro se levanta, e eu estou caminhando para o final porque tem a ceia. Pedro se levanta, deixa eu pular lá, versículo 14. Pedro se levanta com uns 11. Quem lê o texto aqui, às vezes passa batido e fala assim: e aí Pedro se levantou, esquece que foi com uns 11, porque Pedro não levantou sozinho. Ele se levantou com uns 11. Pedro se levantou e diz assim: olha, fiquem tranquilos, ninguém está bêbado aqui não, é a palavra de Deus se cumprindo. Sabe o que eu acho incrível? É que o que Deus vai fazer no movimento sobrenatural não está desalinhado com o que está escrito. Toda a nossa experiência vai ser baseada no que está escrito. Então a gente não precisa ter experiências sobrenaturais, e não devemos ter experiências sobrenaturais e dizer que elas são de Deus se elas não estiverem escritas de que isso acontece. Mas o que eu acho incrível também é que Pedro se levanta com os 11, e eu queria saber aqui, quem vai ser o Pedro aqui nesta igreja? Quem vai ser o líder que vai se levantar com os 11? Quem vai ser o Pedro que vai tomar iniciativa com outras pessoas e vai encabeçar essas pessoas? Quem vai ser? Você pode levantar sua mão e dizer se você vai ser você? Se vai ser você? Temos algum Pedro aqui ou temos os 11 só? Alguém vai ser líder? Alguém quer liderar? Alguém quer dizer: Senhor, eu vou tomar iniciativa, eu vou ter proatividade, eu vou tomar a frente. Eu não vou ficar olhando quando o pastor Davi, na oração de manhã, falar: quem está com o coração queimando? Que seja tu o Pedro. Quando o pastor Davi estiver orando e não falar nada e parar de tocar, você já sabe que é hora de orar. Abre a sua boca e ora. Não espera a diaconisa Flávia, a diaconisa Ana Carla. Porque se você é cheio do Espírito Santo, você vai ter experiência e vivência com Deus. Sabe o que eu sempre ouvi da minha mãe? A nossa vida aqui é a expressão de lá fora. Ela sempre falou isso. Ela sempre disse, sempre, mas assim, repetidas vezes: se você estiver vazio, você não vai ter nada para dizer. Se você estiver vazio, você não vai ter nada para dizer. Você não vai falar de Jesus. Se você estiver vazio, você não vai ter vontade de orar. E ela falava muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes. E ela dizia: sabe por que muitas vezes você chega à casa do Senhor e você não ora? Ela dizia: por que tu não ora em casa? E é verdade. Ou é mentira? Só que isso pode mudar. Você não precisa esperar. Porque entenda, gente, um domingo você pode talvez não orar. Eu posso chegar aqui cabisbaixo, desanimado, e eu estou mal naquele dia e está tudo bem. No outro domingo, eu posso talvez não falar com você, porque eu estou mal, eu estou triste, eu também não oro. Mas se isso é uma constância lá fora e ponto final. Se você não ora aqui domingo de manhã, e por isso que eu estou falando isso aqui,
É para que o Espírito Santo te constranja mesmo. Para que você saia daqui falando, caramba, é verdade. E eu preciso ter uma vida de oração. Porque se eu tiver uma vida de oração, eu vou pegar esse microfone aqui e eu não vou ter a oração de Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos na tua presença para falar contigo. Não, você não vai ter isso. Você vai pegar o microfone e a tua alma vai ser derramada. Porque você tem vivência, você tem experiência. Então você pega, ora e fala com Deus, ponto, porque tu fala em casa, então tu vai falar aqui. Por isso, a gente precisa de fato gastar a nossa vida para Jesus. Eu cantei essa canção aqui dizendo, eu quero ser muito transparente, porque eu sinto que eu estou gastando pouco a minha vida para Jesus. Pouco em relação ao que eu gastava. Quando eu era solteiro, quando eu não tinha Isabelle. Mas eu não quero justificar. Estou gastando pouco porque agora eu tenho filhos. Eu quero filho. Filho. Até tem um, não sei que tem 2, não. Não, é só filho por enquanto. Eu falei filhos no plural. Mas perceba, eu sei que eu posso gastar mais a minha vida para Deus. Eu sei que eu posso entregar mais. Eu sei que eu posso me doar mais. Eu preciso arrumar um jeito para fazer isso. Eu não sei se você sente a mesma coisa do Espírito Santo te incomodando. Eu não quero ser hipócrita aqui na frente dizendo que eu estou na minha melhor performance. Não, não estou. E não é só sobre performance também, mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu não estou na minha melhor entrega. Às vezes a gente está cansado, esgotado. Eu não posso literalmente entrar em nenhuma das reuniões online de oração. Eu estou sempre atendendo. A gente viajou para Teresópolis, eu atendi lá. Em alguns horários, outros eu transferi para outros dias. Por quê? Porque se eu não trabalhar, eu não como. E provavelmente você também vive essa realidade. Porque 1, 2, 3 atendimentos faz muita falta. Ainda mais quando a gente tem um problema para resolver na frente, que é esse apartamento que eu já compartilhei com vocês. Mas eu não estou aqui para falar da minha vida, dos meus problemas. Eu só estou querendo dizer que eu sou de carne, que eu sou gente. E que se eu não cuidar, eu vou ficar que nem uma barata tonta, trabalhando com a minha própria força para resolver os problemas. Mas eu quero que o Espírito Santo de Deus encha a minha vida para que eu pense nas coisas dele, para que o meu coração seja dele, para que os meus valores sejam os dele e para que a gente viva para o reino de Deus. Eu quero ser esse Pedro aqui. Eu quero me levantar e os 11 vão comigo, em nome de Jesus. Que o pastor Maurício seja esse Pedro, que o pastor Adérito seja esse Pedro, que os diáconos sejam esse Pedro, que se levanta e arrebata, que arrebanha multidões. Vão ter sempre os 11, mas eu creio também que aqui é lugar para os Pedros. Amém?